Pessoal, de prólogo, tratá-lo-emos das figuras de linguagem eufemismo e hipértese, né? E mais adiante, estilo e exímio. Sem mais preâmbulos, eufemismo nada mais é do que uma adjeção do prefixo eu, né, com o grego femi, que seria dizer ou algo atinente a essa lógica de dizer. Dizer de uma maneira boa, no caso, uma informação. Né? Isso ocorre muito no falecimento, né, de alguém. Imaginemos o seguinte cenário: uma criança perdeu o seu pai, né? O seu pai faleceu, morreu, e aí você tem que passar essa informação para essa criança. Você não vai chegar e seu pai morreu. Você vai dizer que o seu pai virou um anjo, que ele foi para o céu, que ele se encontrou com Deus ou algo com alguma similitude do tipo. Então seria aí um exemplo, acho que até mais trivial de eufemismo, né? Esse prefixo está presente em eutanásia, né? Que seria uma morte boa, boa no sentido da lei, né? Aceita e tal, embora haja controvérsias de toda sorte. Eucalipto, que seria algo bem coberto, né? Esse caliptós, né? Do grego seria coberto. O que mais? Evangelho, né? E não é evangelho, como disse o ex-ministro Haddad, né? E a senhorita Manuela Dávila, duas bestas sem igual. E porque em sua origem a palavra evangelho era redigida com... tinha esse eu, né? É uma palavra grega, de origem grega, e era euagelion, né? Depois, evidentemente, aportuguesando, esse eu caiu. Evangelho seria uma boa notícia, né? Originariamente. Então, é basicamente isso. Eu trouxe à tona o eufemismo porque eu leio muitas pessoas afirmando, acertando, com SS, evidentemente, no sentido de que a palavra teria vindo de fêmea, né? De modo que essa brandura aí é originária, é uma especificidade da mulher, como se todas fossem amáveis, né? E brandas, não necessariamente, né? Enfim, malgrado este fato, né, errado, muitas pessoas passam essa ideia, transmitem como algo escorreito e por aí vai, mas não, veio dessa coadunação, dessa ligação de eu, bom ou bem, com femi, dizer. É isso. Bom, data permissa, hipértese, vem do grego hipértesis, né, com o is originariamente, fazendo às vezes de transposição. Eu cito sempre, quando vou explicar essa espécie de figura de linguagem, o épico poema, né? Célebre poema, famigerado poema do Carlos Drummond de Andrade, que seria No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho e por aí vai. Ele usa a pedra para falar de uma perda, né? O que vai ao encontro da definição, dicionários afora, dessa palavra aí, né? Aludida, que seria mudança de consoantes, no caso, alguns definem como mudança de letras em geral, não apenas consoantes, né, de uma sílaba para outra. A história desse poema é a seguinte, consiste em o Drummond, ele perdeu um filho com apenas 30 minutos, né? O bebê tinha 30 minutos de vida e acabou por falecer. E aí ele troca, né, uma letra, no caso aí ele fala da pedra querendo falar da perda. Isso seria um exemplo, né, de hipértese, né? No caso ele transpõe a consoante em questão, mudando a sílaba evidentemente. Então isso seria aí caracterizado como uma hipértese, perdão. Hipérbole é outra coisa, é a coisa do exagero. Enfim. Em terminis, já aqui findando este respectivo vídeo,
Estilo vem do latim estilo, né, que seria o ponteiro, um ponteiro de ferro, uma vez que os gregos e os romanos eles usavam esse ponteiro para escrever sobre tabuinhas enceradas, né? E daí a palavra ganhou a roupagem, por assim dizer, de modo de escrever. E depois também sofreu outras mudanças e hoje não faz parte apenas da conjuntura da escrita, né? Estilo ganhou, assim, várias definições amplas, né? E é basicamente por aí. No mais, demais disso, é sine qua non aqui ressaltarmos, e será o último ponto aqui desse vídeo, a palavra exímio, né? Que antes era grafada com U no final, no lugar desse O. Na verdade, exímios, né? Tinha até um S, propriamente dito, que significa tirado. Vem do latim, a origem é latina. Tirado no caso da multidão, né? O que era o exímio? Era algo ou alguém tirado da multidão por seu destaque. Se uma ideia, pela qualidade da ideia, pela elevação da ideia, se alguém, no caso, pela qualidade intelectual ou de alguma prática, enfim, inerente a essa respectiva pessoa, ao dito cujo. Então, exímio é algo ou alguém tirado da multidão por um determinado destaque, por um elevado destaque, sublevado destaque. E é por aí. Ok? Então, eufemismo, boa notícia, eu bom, né? Bem ou bom. Femi, dizer uma boa notícia, transmitir de uma forma boa, né? Hipértese, transposição, né? Perda para pedra, no caso do Drummond, né? No meio do caminho. Que mais? Estilo, ponteiro de ferro, né? Gregos e romanos usavam o ponteiro sobre tabuinhas enceradas, ganhou a concepção de modo de escrever e depois viajou para naturezas amplas, né? E de modo unânime, eu diria que até indelével, exímio, de exímios, do latim, tirado da multidão, uma ideia ou uma pessoa por obter demasiado destaque. É isso aí, um abraço a todos, até a próxima.